Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula falaremos sobre o choque elétrico e o consumo de energia. Mas o que vem a ser o choque elétrico? A gente já tem uma pequena noção, né? Porque provavelmente todo mundo aí já levou um choque, nem que seja de leve. Então, um choque elétrico nada mais é do que o conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo humano ou animal quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Então, toda perturbação que tem como natureza aí uma corrente elétrica passando pelo corpo é um choque elétrico. Então, as manifestações relativas ao choque elétrico, dependendo das condições e intensidade da corrente, podem ser desde uma ligeira contração superficial até uma violenta contração muscular que pode provocar a morte. Então, dependendo da intensidade do choque elétrico, a gente pode sentir um formigamento, que é isso que a gente sente aí quando a gente pega, por exemplo, na tomada da casa da gente, se for de 110, ou até mesmo pode provocar a morte, como por exemplo nos fios de alta tensão. Então, o corpo humano, ao ser atravessado pela corrente elétrica, apresenta uma resistência que pode variar entre 100 ohms, caso esteja encharcado com água salgada, até aproximadamente 500 mil ohms, caso a pele esteja seca. Então, isso daí, como acontece muito nesses filmes, quando alguém quer matar uma outra pessoa na banheira, por exemplo, ela joga um aparelho elétrico dentro da água da banheira. Por que isso acontece? Olha aí. O nosso organismo pode variar, a resistência elétrica do nosso organismo pode variar entre 100 e 500 mil ohms. Então, quando a gente está tomando banho, por exemplo, na banheira, o que acontece? A gente, quando transpira, sai um pouco de sal. Então, esse sal que a gente transpira através da pele, se a gente ficar tomando banho de banheira, por exemplo, a água ali da banheira vai ficar uma água salgada. Então, o que isso faz com a resistência do corpo humano? Ela diminui a nossa resistência do corpo humano, que, como a gente já viu aí, pode chegar a apenas 100 ohms, ou seja, uma resistência muito baixa. Então, no que a outra pessoa joga esse aparelho elétrico, então você vai tomar um choque com uma corrente alta, que pode provocar aí até a morte da pessoa. Então, a resistência elétrica entre duas extremidades dos braços, ao tocarmos dois eletrodos com os dedos secos, é de aproximadamente 100 mil ohms. É o valor da nossa resistência elétrica do corpo humano aí entre as duas extremidades do braço. E tem que tomar muito cuidado quando a gente toma esse tipo de choque, por exemplo, entre os dois braços, entre as duas mãos, né, no caso. O que vai acontecer? Essa corrente elétrica vai atravessar o coração. E o coração é um órgão, que é um músculo, que ele funciona e faz o bombeamento através de corrente elétrica. Então, manda uma corrente elétrica, o coração bombeia. Então, se passar uma outra corrente elétrica diferente dessa que faz a contração do músculo do coração, essa daí pode atrapalhar o funcionamento do coração, que pode acarretar aí a morte, certo? Agora, quais são os efeitos estimados de eletricidade? Então, o problema da eletricidade, do choque, não é nem tanto a diferença de potencial, 610 volts, 220 volts, 5.000 volts. Isso vai variar entre essa tensão e também o valor da resistência elétrica do nosso corpo, se estiver molhado, se estiver seco. Então, qual que é o problema aí? A gente tem que olhar corrente elétrica. Então, aí nós temos o valor aí estimado de corrente elétrica e a consequência desse valor de corrente elétrica. Olha aí, por exemplo, uma corrente de 1 mA vai provocar apenas apenas perceptível, aquele formigamento que a gente sente. Já uma corrente de 10 mA vai fazer com que a sua mão fique agarrada aí. Eu lembro quando eu era criança, fui abrir geladeira, tomei um choque, o que aconteceu? Minha mão ficou agarrada na porta da geladeira, no abridor da porta da geladeira. Então, muito provavelmente, se a corrente ali que estava na geladeira era de 10 mA, que a minha mão ficou agarrada. E como é que você faz para tirar a mão? Não adianta você tentar abrir, porque esse choque provoca uma contração muscular que a minha mão ficou agarrada. Então, a forma de tirar uma pessoa que está agarrada é você cessar essa corrente elétrica. No caso da geladeira, tirar a geladeira da tomada. Já uma corrente de 16 mA é a máxima tolerável pelo corpo humano. Através daí, nosso corpo aguenta aí sem maiores consequências. Já uma de 20 mA vai provocar uma parada respiratória. Você já deixa aí de respirar. De 100 mA você já tem um ataque cardíaco, já começa a atrapalhar o coração. Já de 2 amperes, que é um valor extremamente alto, já provoca uma parada cardíaca. E 3 amperes já é mortal. Aí, meu filho, você não vai ficar vivo para contar a história. Muito bem. Agora vamos ver o conceito de potência elétrica. A gente já viu, né? Mas como ele vai entrar
nesse novo assunto, as especificações técnicas dos aparelhos e o consumo de energia, que é o principal tópico aí dessa parte da videoaula. Então, toda vez que um aparelho elétrico entra em funcionamento, ocorre uma transformação de energia elétrica em outras formas de energia, como, por exemplo, a luminosa, sonora, mecânica de rotação, térmica, entre outros. Então, o que a gente compra da concessionária de energia é energia elétrica. E a nossa casa vai transformar essa energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, as lâmpadas transformam a energia elétrica em energia luminosa. Os aparelhos de som, televisão, por exemplo, em energia sonora. O ventilador transforma energia elétrica em mecânica de rotação. Micro-ondas, ou mesmo o forno elétrico, energia elétrica e energia térmica, também o chuveiro, entre outros aí. Então, vamos analisar do que se compõe, como se calcula o custo da energia elétrica em nossas casas, que é fornecida pelas usinas geradoras de eletricidade através das companhias distribuidoras. Então, como que calcula esse consumo de energia elétrica? Olha aí, então como é que se faz esse consumo de energia elétrica? Eu coloquei isso daí da seguinte maneira. Vamos lembrar lá atrás a definição do conceito de potência elétrica. Potência é o quê? É o trabalho dividido pelo tempo. Mas quem que é o trabalho? O trabalho é a energia. Então, potência é energia dividido pelo tempo. Então, agora, o que nós queremos? Nós queremos a energia. Então, a energia vai ser o quê? Potência vezes tempo. Porém, no cálculo do consumo da energia elétrica, coloquei o consumo C mensal vai ser o quê? A potência do aparelho, medida em watts, vezes intervalo de tempo ΔT, vezes D dividido por 1000. Por quê? A unidade medida aí da concessionária é o quilowatt-hora. Então, para a gente ter essa unidade medida, a gente tem que fazer isso daí. Então, quem vai ser esse consumo mensal? O P, aí como eu já falei, é o C, perdão, é o consumo que você vai ter no mês, dado em quilowatts-hora. ΔT é o número de horas que o aparelho fica ligado por dia. D é o número de dias que o aparelho fica ligado no mês. E aí eu pulei o P, né? O P é a potência do aparelho. Essa potência é dada em watts. Então, como é um quilowatt, então você vai ter que dividir por 1000. Então, o seu consumo é a potência do aparelho, em watts, vezes o número de horas que ele fica ligado por dia, vezes o número de dias no mês, dividido por 1000. Então, esse é o seu consumo de energia elétrica. Então, vamos resolver aí um exemplo aplicando essa formulinha aí. Então, olha aí, em uma casa há um aquecedor elétrico de água cuja potência é 500 watts e que permanece ligado durante um tempo ΔT de 4 horas por dia. Letra A. Determine em quilowatts-hora a quantidade de energia que esse aquecedor elétrico utiliza por dia. Então, a potência dele é 500 watts, ele fica ligado 4 horas por dia. Então, qual que vai ser a potência dele, a quantidade de energia dele em quilowatts que ele vai utilizar aí por dia? Então, quais foram os dados que o problema nos deu? Ele nos deu que a potência é 500 watts, intervalo de tempo ΔT, 4 horas. Então, vamos colocar na formulinha aí. Consumo é potência vezes ΔT vezes D dividido por 1000. Então, a potência, 500 watts. Número de horas por dia, 4 horas. Número de dias, quero saber isso em um dia. Isso tudo dividido por 1000. 500 vezes 4, 2000. 2000 vezes 1, 2000. 2000 dividido por 1000 deu 2. Então, o consumo dele diário é de 2 kWh por dia. Agora, na letra B, sabendo-se que o custo de 1 kWh de energia elétrica é de 50 centavos, quanto deveria ser pago à companhia de eletricidade pelo funcionamento desse aquecedor, nas condições mencionadas durante 30 dias? Então, vamos lá. Pelo item anterior, a gente calculou que o consumo diário é de 2 kWh por dia. Então, se um dia ele consome 2 kWh, em 30 dias vai ser o quê? 2 kWh vezes 30, que vai dar 60 kWh. Uma outra forma de você calcular é usar aquela fórmula do consumo e no lugar do D, ao invés de você colocar 1, que a gente fez na letra A, você coloca 30, vai dar o mesmo resultado. Então, em um mês, ele vai gastar 60 kWh. Então, logo, o valor a ser pago vai ser de quanto? Vai ser 60 kWh vezes o valor de 1 kW, que é 50 centavos por kWh. Então, 60 vezes 50 centavos deu R$30. Então, portanto, em um mês, o valor a ser pago na conta de energia elétrica apenas pelo uso desse aquecedor é de R$30. Isso, né, se o quilowatt-hora fosse 50 centavos, que hoje em dia está mais de R$1, né? Então, olha só.
nessa residência, nessa casa aí, só o uso desse aquecedor por 4 horas por dia já dá aí um consumo aí de R$ 30 por mês na conta de energia elétrica. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula e agora vocês façam as atividades e até a próxima aula, pessoal.